O tema de hoje é abaixo o mau humor na empresa e na vida. Né? Eu pus aqui, por que o mau humor é prejudicial à vida pessoal e profissional? Veja bem, gente, vamos analisar bem o tal do mau humor. Se não é uma coisa doentia, se não é uma coisa, vamos dizer assim, se não é um problema de saúde que você tem e que você deve, portanto, procurar tratamento, se você não tem, por exemplo, né, trabalhando com o mal do humor, que é uma depressão, alguma coisa assim, que daí você procure tratamento. Em geral, o mau humor é uma grande falta de educação, na verdade, de polidez. Sou eu culpando você pelos meus problemas. Então, eu fico mal-humorado porque eu dormi mal, porque eu não gostei daquela coisa, e estou punindo você, que está convivendo comigo, com o meu mau humor. É falta de educação, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, uma pessoa mal-humorada é uma pessoa que é cheia de si. É uma pessoa que é voltada para si. Eu sei que não é fácil. Eu sei que eu mesmo luto dia a dia para manter o bom humor. Eu sei que não é fácil você ser bem-humorado quando dormiu mal, quando tem uma conta para pagar e não tem dinheiro para pagar, quando acontece alguma coisa de um funcionário fazer uma coisa que você não queria, de você perder um cliente, de você perder um fornecedor, um problema qualquer. Tira o seu bom humor, estraga o seu humor. Eu sei que não é fácil, mas tem que lutar, tem que querer, tem que trabalhar, tem que fazer tudo o que for possível para manter o bom humor. Porque o mau humor destrói principalmente você, eu, destrói principalmente a própria pessoa, o próprio mal-humorado. Gente, digam para mim, nós fizemos uma vez uma análise muito simples. O que mais estraga um casamento, o que mais destrói um casamento é o mau humor do marido, é o mau humor da mulher. Aquela casa pesada, aquela casa, aquele lar mal-humorado, aquele lar onde ninguém brinca com ninguém, onde ninguém sorri. O que eu vejo? Mulheres dizendo, meu marido, professor, é um passarinho, é um colibri, ele é uma maravilha, fora de casa. Todo mundo acha ele engraçado, todo mundo acha ele uma pessoa agradável. Ele pisa dentro de casa e é um mau humor que ninguém aguenta. Minha mulher, professor, minha mulher com as amigas, minha mulher nas festas, é uma maravilha, pisa em casa, está sozinha comigo, é um poço de mau humor, como disse o telespectador. Cuidado. O mau humor pode ser uma doença, mas o mau humor às vezes é um vício. Às vezes é um vício. Você é viciado para chamar atenção, pode ser até uma carência afetiva. Você, para chamar a atenção dos outros, você fica mal-humorado para que as pessoas tenham dó de você, para que as pessoas se preocupem com você, para chamar a atenção das pessoas. Então você não cumprimenta ninguém. Hoje cumprimenta, amanhã não cumprimenta. Você é ciclotímico. Cada hora você está de um jeito. E aí? Mas eu sou assim mesmo, como disse. Eu sou mal-humorado. Outro dia encontrei uma pessoa mal-humorada. Falei, você é mal-humorado, né? É de família, minha avó já era. Minha avó, meu tio, a família inteira sofre desse problema do mau humor. Mas será? Será que você não está fazendo tipo em cima do mau humor? Você pode ter uma tendência, mas você pode lutar contra ela. Você pode fazer a sua vida mudar a partir do bom humor. Ser bem-humorado não é ser palhaço, não é ficar o tempo inteiro fazendo piadinha. Não, ser bem-humorado é ter a capacidade de rir de si próprio às vezes, dos erros que comete. É ser uma pessoa leve, agradável, uma pessoa que respeita os outros, uma pessoa que seja, educada,
polida, é uma pessoa, isso que é uma pessoa bem-humorada. Sabe, a pessoa mal-humorada é uma pessoa grossa. E, às vezes, a empresa, com essas pessoas grossas, mal-humoradas, fica uma empresa mal-humorada. Fica uma empresa ruim. Fica uma empresa onde as pessoas não têm o mínimo prazer em estar, em trabalhar. A produtividade cai, a qualidade, então, nem se fala. Aquele mau humor, aquele chefe que só fala gritando, aquele chefe que só fala xingando, aquele chefe que acha que ser chefe é encontrar o erro, que jamais elogia, um mal-humorado. Aquela secretária que pensa que tem um rei na barriga porque é secretária do chefe. Aquela que ofende os outros, aquela que não é polida, que não é liana, que não tem cortesia no tratar as pessoas, aquela mal-humorada daquela secretária, ninguém suporta. Aquela balconista mal-humorada, aquela supervisora mal-humorada, aquela gerente mal-humorada, ela azeda o ambiente, azeda a empresa. Não pode. Hoje, com a competição, o cliente quer uma empresa alegre, o cliente interno também quer. O funcionário também precisa de um ambiente agradável para trabalhar, para produzir, para pensar em qualidade, para fazer a coisa certa na hora certa, no momento certo, da maneira certa. Eu preciso ter um ambiente alegre, agradável, bem-humorado. Vejam bem, eu não estou advogando aqui, não confundam uma pessoa bem-humorada com o piadista. Não, esse pode ser um chato. Essa pode ser uma mulher chata, que fica o dia inteiro sorrindo, o dia inteiro... Não, pode até ser chato. Bem-humorada é a pessoa que tem confiança em si própria, que, na verdade, sabe que ela não está em jogo e que ela, respeitando os outros, ela não demonstra os seus problemas para os outros o tempo todo com o seu mau humor. Nós fizemos uma pesquisa que nós temos naquele vídeo que a Commit vende chamado Vencendo o Medo de Vencer. E nós vimos no Vencendo o Medo de Vencer o quê? Que pessoas que não têm medo de vencer, pessoas que têm sucesso, elas são profundamente bem-humoradas. E eu dizia nessa pesquisa, nesse vídeo, o seguinte: são pessoas que riem dos próprios erros, são pessoas que são capazes de, ao caírem, elas se levantam, dão a volta por cima, como diz lá o samba, e continuam, sacodem a poeira e dão a volta por cima. Quer dizer, na verdade, essa coisa de rir de si próprio, de ter a vida como parceira dela, como alegre, como uma coisa que... Meus queridos, você acha, você que está me ouvindo, que tem alguém que não tenha problema? Você acha que a vida pode existir sem problemas? Você acha que a vida pode existir assim, como Alice no País das Maravilhas, tudo como um conto de fadas? Não, todo mundo tem problemas. Problema você vai ter sempre. Se você esperar os seus problemas acabarem, para daí acabar com o seu mau humor, você não vai acabar com esse mau humor nunca, porque uma das causas dos seus problemas provavelmente será esse seu mau humor. Pense nisso. Pense se, na verdade, problema todo mundo tem. O seu mau humor vai mudar o problema? O seu mau humor vai melhorar o problema? O seu mau humor vai solucionar o problema? Não. Então, por que o mau humor? Para ofender o outro? Para aparecer para o outro? Para mostrar para o outro que você é um sofredor? Para dar uma de mártir? Não é? Isso é muito sério. Às vezes, a gente que nasceu e cresceu em ambientes mal-humorados, a gente pega esses resíduos primitivos da gente e, quando vê, a gente também está uma pessoa azeda, mal-humorada, com a mulher, com os filhos, né, com os netos, etc. E quando a gente se olha no espelho e diz, por que eu estou mal-humorado? O que aconteceu? E você vai ver que não é nada. É um vício horroroso. Você poderia muito bem sorrir, você poderia muito bem abraçar, você poderia muito bem ser leve, agradável, diferente, mas não. Você opta, quase que subconscientemente ou inconscientemente, pelo mau humor. Por quê? Punindo quem? E há pessoas terríveis, que são as chamadas sádicas, né? Que é o seguinte,
punem o bom humor alheio. Não suportam pessoas bem-humoradas. Eu não suporto aquela pessoa que parece que vive de bem com a vida, que coisa horrorosa. Eu nunca vi, ela parece que não tem problema, ela sorri, tudo para ela dá certo, ela diz, tudo é fácil, é uma falsa. Vem com esse bom humor para o meu lado, não é verdade? Tem isso. Tem gente que não suporta o bom humor alheio. Né? Por quê? Porque aquilo ofende a pessoa. O seu bom humor ofende o meu mau humor. E eu sinto aquela inveja dentro de mim, porque eu queria ser bem-humorado como você, mas não consigo. Por quê? Porque às vezes eu não quero. Porque às vezes eu tenho uma autoestima baixa. E o que eu quero é que os outros tenham pena de mim, tenham dó de mim. Então eu faço aquele ar, né, de mal-humorado, de cansado, de sofredor, que é para que a minha mulher tenha dó de mim, para que meu marido tenha dó de mim, para que meus funcionários tenham medo de mim. Eu digo que ter medo é bom, porque medo é respeito. Será que medo é respeito? Então, nessa nossa conversa, que tem como tema abaixo o mau humor na vida e na empresa, eu queria pedir a você que é funcionário de qualquer empresa, seja bem-humorado, trabalhe com alegria. Sabe, ninguém é culpado pelos seus problemas. Ninguém pode ser culpado. Ninguém pode ser culpado pelo que você é. Ninguém pode ser culpado se você é gordo demais, magro demais, baixo demais, alto demais, feio ou bonito. Ninguém é culpado. Nem a pessoa que é bonita é culpada por ser bonita, nem a feia é culpada por ser feia. Não adianta ter bom humor ou mau humor em função de coisas que não dependam da gente. A verdade é que é preciso ter só bom humor. Se você é chefe, se você é de algum grau de chefia, por favor, seja bem-humorado. Ria de você mesmo. Respeite as pessoas. Fale com educação, com bom humor. Eu repito, bom humor não é piadinha, não é ser palhaço, não é ficar contando piadinha o tempo inteiro e sorrindo como um bobo. Bom humor é respeitar o outro. Bom humor é ser liano, cortês, polido, educado. Não é ser uma pessoa leve, agradável, bem-humorada, que sorri quando deve sorrir. Essa é a verdade. Se você é pai, seja bem-humorado com seus filhos. Por favor, seja bem-humorado. Eu sei, eu fui um pai muito mal-humorado, não pode. Por quê? Porque os filhos crescem. Você vai conviver com seus filhos, com seus netos. Não seja mal-humorado, seja bem-humorado. Faça da sua casa um lugar agradável, onde os filhos queiram ir, onde os netos queiram ir, onde a família se reúna feliz, com humor. Nos almoços de família de domingo, faça um almoço leve, bem-humorado. Quando começarem aquelas farpas, desvie o assunto. Você que é mãe, você que é vó, você que é pai, você que é avô, desvie o assunto para um assunto mais leve, para que todo mundo ria, para que a coisa seja bem-humorada. E para que domingo que vem se repita, para que no outro também, e que as pessoas tenham vontade de vir, vontade de estar com você. Pense nisso, se você é avó, seja bem-humorada com os netos, se você é avô, mesma coisa. Se você é mulher, esposa, procure ser bem-humorada. Mas com esse marido meu, professor, é com ele que você casou. Seja bem-humorada com ele. Se você é marido, seja bem-humorado. Faça um voto. Quando for chegando em casa, faça um voto. Né? Eu vou chegar, vou sorrir, vou abraçar minha mulher. Para quê? Para que o clima de uma casa se transforme num lar. Não é num lar, num ambiente de família. Isso se consegue com o bom humor. Se você tem uma loja, alegre a sua loja. Deixe ela mais clara, mais bem-humorada. Faça brincadeiras com o seu pessoal. Torne a sua loja, o seu supermercado, o seu restaurante, a sua indústria, o seu negócio, a sua rádio, seja o que for o seu negócio, torne uma coisa bem-humorada, leve, riam-se de si próprios. É isto que é importante. Errar todo mundo erra, problema todo mundo tem,
Para que o mau humor? De onde veio esse mau humor? Olhe no espelho quando você estiver mal-humorado e pense, corra para um espelho, olhe e fale, por que eu estou com esse mau humor? Qual a razão de eu estar punindo as pessoas com esse meu mau humor? Não será uma insegurança minha? Mude enquanto é tempo. É importante a gente lembrar isso. Existe uma coisa no estruturalismo que diz que a forma condiciona o conteúdo. Você não espere que a sua empresa seja uma maravilha, para daí você ser bem-humorado na sua empresa. É o bom humor de todos da empresa que pode transformar aquela empresa numa maravilha. Essa coisa que o estruturalismo mostra, onde você cria, pela forma, as condições de conteúdo, é que a gente precisa aprender. Se você chegar em casa todo dia bem-humorado, se a sua mulher chegar na sua casa todo dia bem-humorada, depois do trabalho, fazer esse esforço, você vai ver que as brigas diminuem, os assuntos ficam mais leves, as crianças começam a voltar para sua casa, a querer... Por quê? Porque você mudou o conteúdo, quer dizer, a sua família você mudou pelo humor, você mudou pela leveza, você mudou pela forma. Gente, o que mais, eu repito, acaba com relacionamentos de casais, relacionamentos entre amigos, relacionamentos chefes-patrões, relacionamentos entre empresários. É o mau humor, é a falta de polidez, é o azedume, é aquela coisa pesada, é aquela pessoa amarga que você é obrigado a aguentar. E eu quero dizer uma coisa a você. Entenda que nós estamos no século XX, é o século do show, é o século da alegria. Eu quero dizer a vocês, ninguém aguenta mais o mau humor. Se você continuar insistindo em ser mal-humorado ou mal-humorada, você vai pagar um preço muito caro. E eu não quero que você pague esse preço. Ninguém quer que você pague esse preço. Você não quer. Então mude já. Mude enquanto é tempo. Sabe, faça do humor uma preocupação séria para você, mas no sentido positivo, no sentido do bom humor. Acabe com essa pessoa mal-humorada, azeda, essa pessoa cínica, essa pessoa que tem dentro de você e que você nem reconhece às vezes. Acabe com ela e crie dentro de você uma pessoa alegre, feliz, bem-humorada. O tema de hoje é este: meus clientes só querem preço. Como vencer nesta guerra de mercado? E eu quero chamar a atenção de você. As pessoas têm uma ilusão que é muito difícil de explicar, porque as pessoas teimam em não querer entender, não é em não entender, é não querer entender, que realmente preço é importante e fundamental quando não há outra diferenciação mais importante. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma vez uma pesquisa em inúmeras concessionárias de automóvel, assim como fizemos em algumas churrascarias, dessas de rodízio de carne. Qual a diferença entre os concessionários de automóvel da mesma marca numa cidade grande que tinham 12 concessionárias? Praticamente nenhuma. Todas davam os mesmos benefícios para os seus clientes. O que uma dava, a outra também dava. Tudo dava. A diferença, então, era o preço. Não há diferenciação. Quando não há diferenciação percebida pelo cliente e que o cliente dê valor àquela diferença, a diferença é o preço, a diferença é o prazo. Churrascaria. Meu querido, se eu vou na churrascaria tal, a picanha é ótima, a costela é ótima, o cupim é ótimo, a farofa é ótima, tudo igual. Vocês já repararam que todas copiam uma das outras? Esses rodízios, todas. Tudo a mesma coisa. Qual a diferença? O preço. O preço.
Mas o que as pesquisas provam, e não são as nossas, são pesquisas do mundo inteiro, no Brasil inteiro, exaustivas pesquisas, que quando há uma diferenciação percebida pelo cliente, ele aceita deliberadamente colocar a mão no bolso e pagar o que se chama de preço premium, ou seja, um preço maior por aquele produto, por mais caro que ele possa ser. Não é? É claro que há um limite nesse mais caro, mas quando a diferenciação é percebida, e percebida como valor para aquele consumidor, para aquele cliente, ele paga essa diferença. O tema do nosso programa de hoje é coaching. O que é coach? Né? O coach, em inglês, significa é o técnico, é o treinador de um grupo, né? De um time, de uma equipe. Então, por exemplo, a gente fala, é o coach do time de futebol americano, é o coach do time, é uma palavra inglesa, muito mais até de origem inglesa. Na Inglaterra, o coach é muito forte quando se fala de alguém responsável por uma equipe. Hoje, o que o mundo inteiro está falando é que um chefe, um treinador, alguém que seja responsável por um time, por uma equipe, deve ser um verdadeiro técnico, deve fazer aquilo que se chama de coaching, quer dizer, deve trabalhar o seu time. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender de um técnico é o seguinte, repare bem, a primeira coisa que ele tem que fazer é recrutar bons jogadores para o time. É trabalhar, é selecionar os melhores para o time dele. Mas isso a gente pode até falar num outro programa, como é que recruta e seleciona gente, que vai ser o tema de um outro programa. Mas depois de ter o time na mão, o que o técnico tem que fazer? A primeira coisa, gente, é conhecer profundamente cada um dos jogadores. Conhecer os seus pontos fortes, as suas fragilidades, no que ele é realmente bom, o que ele é realmente capaz de fazer. Porque qual é a função do técnico, do coach? É aproveitar, tirar o máximo do potencial daquele jogador, o máximo do potencial daquela pessoa, para benefício do time. Fazer com que aquela pessoa ela se sinta valorizada pela utilização de todo o seu potencial. Vocês já repararam que num jogo, por exemplo, né, um jogo desses famosos, uma das coisas que mais irrita um dos jogadores é que os outros não passam a bola para ele na hora que ele está no lugar que ele sabe marcar, no lugar onde ele domina aquela coisa, no lugar onde ele pode, não é? Então, você tem que fazer cada jogador compreender o seu potencial também e reforçar e valorizar o seu potencial e compreender profundamente o time, o potencial também do seu companheiro. O que o seu companheiro é capaz de fazer por ele também, jogador, para que ele, como indivíduo, tenha sucesso. O DVD Training Committee transformou o consagrado sucesso em vídeo, Motivando para Vencer, do professor Marins, em um treinamento de motivação completo, interativo e multimídia. É o primeiro DVD de treinamento do Brasil pronto para ser utilizado em sua empresa. Você pode assistir o DVD na íntegra como num vídeo comum. Nós temos que ver uma coisa, gente, o que diferencia o ser humano dos outros animais? Selecionando a opção de legendas no menu inicial, você pode escolher a apresentação legendada em inglês Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. espanhol, Muito bem, nós vimos que nós somos
inteligentes e livres pela vontade. Ou mesmo em português. Esta opção foi idealizada para atender às necessidades dos deficientes auditivos. Muito bem, nós vimos que nós somos inteligentes e livres pela vontade. Também no menu principal, você tem a opção de acesso direto a blocos específicos do Motivando para Vencer. Esse recurso é muito útil quando você utiliza o DVD para ilustrar as suas sessões de treinamento presencial. E agora vocês vão achar que eu sou um pouco louco, mas a verdade é que viver, minha gente, é trabalhar. A Comet também preparou uma surpresa no DVD Training Motivando para Vencer. É um treinamento interativo. São 125 slides que reproduzem todo o conteúdo do vídeo. A mudança entre os slides é feita acionando a tecla de avançar do controle remoto do seu DVD player. Você pode ainda interagir com o conteúdo do vídeo utilizando os botões localizados no rodapé de determinados slides. Eu não sou, dizem os filósofos. Eu não existo, dizem os filósofos. Nem um minuto atrás, nem um minuto à frente. Utilizando um computador que tenha drive de DVD-ROM, você tem a opção de imprimir a sinopse do vídeo ou o bloco de anotações, com todo o conteúdo da apresentação em slides, para você distribuir entre os participantes do seu treinamento. E ainda tem mais surpresas. São as dicas motivacionais do professor Marins, que são um bônus da Comet, especialmente para você. O cliente com o seu mercado, nos relatórios, nas propostas, seja simples. DVD Training Comet. Tecnologia de ponta para você dar um show de motivação em seus treinamentos. O que é ser um executivo, um gerente, um chefe neste novo milênio, né? Nesta nova era assim eletrônica, né? Essa nova era aqui de grandes desafios e mudanças. E eu queria dizer a vocês o seguinte, eu quero comentar hoje no programa só um artigo, uma pesquisa, que saiu na revista The Economist no final do ano passado, né? A revista dizia como ser, né, um gerente nesta época aqui, né, de grande desenvolvimento e mudança. E eu quero comentar com vocês porque é espetacular. São 10 pontos fundamentais. Se a gente conseguir esses 10 pontos, se a gente conseguir entender e compreender, nós vamos ver tudo. O primeiro deles, né, é o que a gente chama de velocidade. E diz aqui a pesquisa o seguinte, né, que esta lista de 10 poderia parar aí, poderia parar na velocidade. Gente, eu sempre digo isto. Hoje em dia, não é o maior que vai comer o menor, que vai vencer o menor. É o mais ágil, não é nem sempre, às vezes, o mais rápido, mas é o mais ágil que vai vencer ou comer o mais lento. Outro dia até perguntaram para mim, professor, qual é o melhor cavalo? É o mais rápido ou é o mais lento? Eu falei, depende de onde está levando você. Se estiver levando para o abismo, é melhor o mais lento, né, do que o mais rápido. Mas, normalmente, o melhor cavalo é o mais rápido. Então, o mais ágil. Né? Então, a velocidade é a primeira característica, é o primeiro atributo de um gerente, não é, do século XXI, né, do novo milênio, né, de um diretor, de um gerente, de um gestor. Velocidade. Pensem nisso, gente. Mudar é uma coisa muito importante e tem que mudar rápido. Às vezes a gente fica esperando, protelando, empurrando com a barriga, o que a gente chama de procrastinando. Quer dizer, a gente fica, vamos analisar melhor, cuidado com a paralisia pela análise.
o que a gente chama em inglês de analysis paralysis, ou seja, a gente fica paralisado, analisando, vendo, e a gente perde a oportunidade, né? A oportunidade é uma deusa, não é isso? É careca, que tem só um tufo de cabelo, e ela passa correndo na sua frente. Se você pegou a oportunidade, você conseguiu parar a oportunidade. Se não, ela passa, e você só tem uma mechinha de cabelo para pegar. O resto é tudo liso, é tudo careca. Então, cuidado. Não é cuidado. Primeiro é velocidade. Gente, eu quero contar uma coisa a vocês. Entusiasmo é diferente de otimismo. O otimista, ele é um reativo. O otimista é aquele que diz assim: ouvi o discurso do presidente ontem à noite, fiquei otimista, li os jornais hoje cedo, fiquei pessimista de novo. Vendi bem, estou otimista, vendi mal, estou pessimista. Não é? Ele é reativo. As condições externas é que o tornam um otimista. Eu já falei isso aqui. Um otimista, um pessimista. Ou como dizem os pessimistas no Brasil, eu sou um realista. A maioria dos pessimistas se autodenomina realista. A palavra entusiasmo, já expliquei, vem de theos em grego. Theos em grego significa Deus, os gregos eram panteístas, então o entusiasmo é ter Deus dentro de si. Essa é a diferença. Se você não tiver entusiasmo, se você não acreditar em você, que tendo um Deus, ou deuses dentro de você, no nosso caso que nós somos católicos, nós somos cristãos, um Deus único, quer dizer, você acreditar que tem Deus dentro de você e, portanto, você tem toda a força para fazer a realidade se transformar se você quiser, porque lembre que Deus deu a liberdade para todos nós, não é? Então, você não consegue. E por que paixão? Porque se você não fizer as coisas com sentimento de fazer, você também não vai para frente. Esse sentimento, essa paixão, é que é uma coisa diferente. Então, eu vou contar uma história a vocês. Outro dia, eu estava numa loja, não é? E o sujeito falou para mim: ah, mas professora, aqui está muito difícil. De repente, você vê outra loja dando certo, de repente você vê um restaurante dando certo, você vê... Sabe, esse entusiasmo, essa paixão fazem a diferença. Gente, eu posso citar dezenas de exemplos. Vejam, por exemplo, esse restaurante Máximo aqui de São Paulo. É considerado o melhor restaurante do Brasil já há anos, um dos melhores restaurantes do Brasil. Mas você vai lá, está lá o seu Máximo, está lá o Venâncio, o irmão dele, estão lá, estão ali, com entusiasmo, recebem a gente com um abraço, com alegria, estão ali de noite, na cozinha, no salão, quer dizer, é essa paixão pelo que faz. Não adianta você ter uma coisa mais ou menos. Você pega em São Roque, por exemplo, né? O seu Stefano, aquele restaurante dele, o Stefano, gente, uma alcachofra maravilhosa, né? A esposa dele, os filhos, todos ali, aquela Então você vê a diferença, o sucesso há anos. Por quê? Porque as pessoas têm paixão naquilo que fazem. As pessoas fazem com sentimento de fazer. E agora, quando a pessoa não faz com sentimento de fazer, quando não põe paixão naquilo que faz, né, a coisa não sai, fica morna. Ela fica morna, ela fica insossa, fica sem sal nem açúcar. Então a gente pega, por exemplo, por que as pessoas têm sucesso? Pode reparar, são pessoas que têm entusiasmo pelo que fazem, são pessoas que têm paixão pelo que fazem. O tema de hoje será: o que eu, como empregado, posso e devo fazer para segurar o meu emprego, para manter o meu emprego? O que um patrão quer? O que um chefe quer de um subordinado? Veja bem, eu queria chamar a atenção de você porque isso é muito simples. Primeira coisa, quer que você, funcionário, faça parte da solução dos problemas e não parte dos problemas. Há dois tipos de coisa que você pode ter, dois tipos de postura que você pode ter. Ou fazer parte do problema, ou fazer parte da solução. E o que, na verdade, todo chefe, todo patrão mais quer é que o seu funcionário, o seu colaborador, o seu empregado, faça parte da solução e não do problema. Que ele não venha com problemas, que ele venha com soluções. Então, para isso, o funcionário precisa ser assim, proativo, positivo,
agradável, para cima. Essa é a coisa mais necessária, gente. Não se iludam. Currículo é importante? Claro que é. Sabedoria é importante? Claro que é. Conhecimento dos produtos, claro, tudo é importante. Mas tudo isso, numa pessoa para baixo, negativa, é uma pessoa, como eu disse no meu último livro, Livre-se dos Corvos, é uma pessoa, um corvo, não resolve nada. Você quer na sua empresa, você precisa no seu departamento, você quer, de pessoas assim, alegres, pessoas proativas, pessoas que resolvam, pessoas que queiram resolver, que procurem soluções, que venham com saídas para você e não com portas fechadas, pessoas que abram portas, não pessoas que fechem portas. Eu vejo muito, quando a gente comenta, né, entre chefes, patrões, gerentes, diretores, grandes e pequenos e médios empresários, o que a gente ouve falar? Oh, aquele fulano, rapaz, aquele funcionário meu, ele só vem com problema, mas ele só vem com, dizendo, ah, isso não vai dar, aquilo não vai dar, aquilo é difícil, ah, não sei, você dá uma ideia, ele fala, mas será? É bom, podemos experimentar, mas não sei. E olha, os clientes estão reclamando, ninguém está gostando dessa nova cor. Será que é ninguém ou 2, 3 que não gostaram? Sabe essa pessoa que vem dizendo assim, um dia um dono de um supermercado falou uma coisa para mim que eu quase morri da risada, ele falou, todo dia. O meu gerente tem um terreno baldio aqui do lado, diz assim, vai abrir um supermercado grande aqui do lado. Quer dizer, pô, todo dia esse sujeito tem que vir com má notícia. Então, eu quero dizer uma coisa, parece bobagem, mas esta é a verdade. Você quer, na sua empresa, funcionários que façam parte da solução e não do problema. Veja bem, o nosso programa vai ser sobre o básico, o atendimento. Veja uma coisa que eu queria que você, telespectador que está me ouvindo, você que está me ouvindo, entenda. A gente complicou muito, a gente cresceu muito nas empresas, a gente criou programas complexos como o tal do CRM, Customer Relationship Management, quer dizer, o gerenciamento do relacionamento com clientes. A gente criou programas de computadores sofisticados, mas isso, sem o básico, não resolve. E qual é o básico do atendimento? O básico, gente, é atender bem. O básico é ser simpático. O básico é entregar o serviço que você prometeu, que você promete no contrato, que você promete quando faz a propaganda, que você promete quando está no mercado. Atender bem é a coisa mais básica. E às vezes a gente complica, enfeita o pavão, como a gente fala, a gente sofistica, a gente usa assim atributos de alta tecnologia e o básico não é feito. O básico do atendimento, o básico do bom atendimento telefônico, o básico de uma simpatia, de um sorriso, da rapidez, de fazer o cliente ganhar tempo comigo, né? De não enrolar o cliente, de não enganar o cliente, de não fazer o cliente se sentir menosprezado, diminuído. Não deixar um cliente numa sala de espera, por exemplo, desnecessariamente. Quando o cheque está pronto lá na mesa, é só pegar esse cheque e entregar para aquele coitado, aquela pessoa que está ali esperando horas para receber aquele cheque, está pronto. E você, de propósito, ou sem a sensibilidade necessária, deixa a pessoa ali esperando horas, esperando... Por quê? Não é? Esses atendimentos, quando a gente vai, por exemplo, num edifício, o atendimento ali no escritório, o atendimento da pessoa que está ali, olhe nos olhos, coisa simples, que nós vamos ver, né, neste programa. Então, o que eu queria chamar é mais ou menos o que hoje em inglês a gente chama do back to basics, quer dizer, de volta ao básico. O tema do nosso programa é ação e omissão. Na verdade, você já reparou como as pessoas realmente se omitem? Como as pessoas realmente... porque é mais fácil se omitir, é mais fácil não se comprometer. E eu fiz uma relação de coisas que a gente tem trabalhado muito, exatamente nesse ponto, e a gente tem visto por aí
pessoas que se omitem, pessoas que não fazem, pessoas que poderiam fazer melhor e deixam de fazer. Por quê, minha gente? Porque é sempre mais fácil não fazer. Então eu trouxe algumas coisas que eu queria comentar com vocês, principalmente em atenção a esses telespectadores que nos enviaram esses e-mails e fax. Veja bem, gente, a grande verdade é a seguinte: é sempre mais fácil, isso que eu queria dizer a vocês, é sempre mais fácil não fazer. Vocês já repararam como é muito mais fácil quando a gente não faz? Como é muito mais fácil quando a gente se omite? Por quê? Porque fazer dá trabalho. Fazer exige que a gente se comprometa. Fazer exige que a gente se envolva. Fazer exige... Então, é sempre mais fácil não fazer. Essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção hoje, no mundo de hoje. Se a gente, na verdade, se economiza, se a gente não faz, a gente vive uma vida mais fácil. Mas eu pergunto a você que está me ouvindo, será que, embora seja mais fácil, né, será que é aquilo que a gente deveria fazer? Será que se a gente viver se omitindo, a gente, na verdade, vai ter o sucesso que a gente precisa e merece ter? Então, o primeiro é este exatamente. É mais fácil não fazer. Segunda coisa que eu queria comentar, é mais fácil omitir-se diante da realidade, não é verdade? Quer dizer, a gente está vendo uma situação difícil, ou na empresa da gente, ou em qualquer lugar, quer dizer, mas a gente se omite. Por quê? Porque por que eu vou falar? Por que eu vou me meter? Por que eu vou... Então a gente se omite. O pecado da omissão, né, é gravíssimo. Por que o pecado da omissão é gravíssimo? Porque é o não fazer, quer dizer, é você ver a possibilidade de colaborar, é você entender a possibilidade de participar e se economizar, e não fazer. Qual é a outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês? Está aqui, é sempre mais fácil não se meter. Não é sempre mais fácil? Não é sempre mais fácil a gente deixar que o outro faça, deixar sempre que o outro tome a responsabilidade? Qual é outra coisa que eu queria chamar a vocês? É sempre mais fácil economizar-se. E aí eu queria dizer uma coisa a vocês. A vida da gente é realmente o momento que a gente está vivendo. A pessoa que se economiza, a pessoa que vive se economizando, ela realmente acaba perdendo a consciência de que viver é um instante presente, um momento presente. Então, o nosso tema hoje é como fazer para que o funcionário se comprometa com a empresa. O que é comprometimento mesmo? Pense bem, nós fizemos várias pesquisas já na vida, né? A gente na Antropos trabalha fazendo muita pesquisa. Eu queria dizer a você, a coisa mais importante, mais valorizada num funcionário, num colaborador, assim como num amigo, assim como numa pessoa, é o comprometimento. É aquilo que a gente chama commitment. Até aquela empresa nossa chama commit, quer dizer, comprometida. Né? Commit é se comprometer, é compromissada com o sucesso do cliente, com o sucesso do amigo, com o sucesso do fornecedor. Então, o comprometimento é fundamental. Por isso que todo mundo, quando fala, professor, eu não sei, o cara parece que não é muito comprometido, é a pior avaliação que você pode ter. Uma das coisas que a gente, em qualquer papel que você desempenhe na sociedade, papel de pai, professor, empresário, fornecedor, qualquer, a pergunta que você deve fazer é, será que eu sou visto por essas pessoas, por outras pessoas, como alguém comprometido com aquilo que eu faço? Então, quando o empregado é visto como pouco comprometido, com baixo comprometimento, ele realmente está na porta da rua, quer dizer, realmente ninguém gosta de ninguém descompromissado, descomprometido. Agora tem uma coisa aí, o que é ser comprometido? Ser comprometido é realmente acreditar, né, na sua missão, na sua possibilidade de fazer, quer dizer, é dar tudo, né, tudo da sua inteligência, tudo do seu saber, tudo da sua condição física, por exemplo.
E tudo da sua vontade, tudo do seu querer, tudo do seu entusiasmo, tudo do seu, né, da sua força até física, para fazer aquilo dar certo, para fazer aquilo que você, que a sua inteligência disse para você, que é aquilo que você deve fazer, aquilo que leva você aos objetivos maiores, sejam seus, sejam da empresa, sejam do cliente, sejam, enfim, das pessoas com quem você trabalha ou para quem você trabalha. Então, esse que é o comprometimento. Então, agora, para você se comprometer, você tem que ter algumas condições básicas anteriores. Por exemplo, como que eu posso me comprometer num ambiente onde ninguém se compromete? Onde você, quando se compromete, faz alguma coisa boa, quando você acredita que você está totalmente... Você, na verdade, recebe punição ao invés de um reforço positivo. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu estive no Japão e vi na Toyota do Japão um treinamento sobre boas maneiras. Na fábrica, boas maneiras. E eu me lembro que o diretor lá de recursos humanos estava falando assim que o pessoal estava achando ruim, ficou meio ofendido. Imagine fazer treinamento de boas... Mas foi o que mais melhorou o clima da empresa. E depois fizeram para os concessionários também. Boas maneiras, polidez. Lembre-se, o ser humano é um ser complexo. O ser humano precisa de qualidade de vida, e qualidade de vida tem muito a ver com a polidez, com a educação. Aqui a gente chama de pessoa bem educada, mal educada, pessoa polida é a pessoa bem educada. Preste atenção você, eu sempre conto isso. Você já pensou que a mesma perna de carneiro que o aborígene australiano, que vocês viram nas Olimpíadas aí em setembro, arranca, né, bem primitivo, arranca assim do carneiro, passa na chama do fogo e come quase crua essa perna de carneiro, o diplomata come de que maneira? Com cristal da Boêmia, porcelana inglesa, talheres de prata, não é verdade? Quer dizer, aquele negócio de com licença, por favor, obrigado, sente aqui, não é isso? Então é importante, gente, lembrar que a polidez faz parte da civilização. Não é? A civilização significa detalhes. E detalhe significa polidez. Pode reparar. Então, um ambiente onde as pessoas são polidas, educadas, é um ambiente de trabalho melhor. As pessoas se sentem mais humanas. A gente se sente mais elevado, não é? Quando as pessoas são polidas, educadas. E é muito fácil. Polidez são aquelas 4 palavras que a gente aprendeu na pré-escola, que eu queria que você repetisse comigo. Com licença, por favor, obrigado, me desculpe. São as 4 palavras mágicas. Se todos nós só falássemos, não é? Isso, só fizéssemos isso, falássemos com licença quando a gente vai passar na frente de uma pessoa, por exemplo, que está olhando numa gôndola de supermercado, você está olhando, a pessoa passa, para na sua... Fala com licença. Se você pedir, por exemplo, falar obrigado. Obrigado para tudo, obrigado. Eu me sinto obrigado por isso que você fez. Não é? Com licença, por favor. Pedir por favor, por favor. É fácil isso aqui. Vá lá, por favor. Né? E me desculpe. Veja você, no ambiente de trabalho, no dia a dia, como a polidez é fundamental. Veja você no dia a dia, nas coisas simples, como, gente, um marido e mulher, me desculpem eu falar isso, marido e mulher, gente, vocês já pensaram quantas brigas de casamento, quanto ambiente de casamento gostoso você teria se o marido, se a mulher fossem com relação ao outro polidos, educados. Então, meus queridos, o programa de hoje tem como tema aquelas palavras bonitas de Ovídio, né, em Metamorfoses, né, em que o Joaquim Nabuco, naquele livro Estadista do Império, citou. Essas palavras de Ovídio dizem o seguinte: vejo o bem que quero e faço o mal que não quero. Olha que coisa interessante, gente.
não é verdade que isso acontece? Esse é o tema nosso. Por quê? Que eu vejo o bem que quero e faço o mal que não quero. Porque se eu sei, se na verdade eu tenho consciência do que devo fazer, se na verdade tudo me mostra aquele caminho, por que que na hora de fazer eu faço o outro caminho? Por que que uma empresa, eu sei que o cliente tem que ser bem atendido, eu sei que o cliente tem muita opção, eu sei de tudo isso, mas chega na hora do vamos ver, como a gente chama, né? A hora da verdade, eu trato mal o cliente, não é? Eu não tenho um pouco mais de paciência com o cliente. Por que é que eu sei, eu tô cansado, professor, de saber que qualidade está em primeiro lugar. Eu estou cansado até de saber que a gente não pode transigir com a qualidade, que tem que ter qualidade e que o cliente, quando percebe que o nosso produto ou serviço não tem qualidade, ele não volta mais. Eu sei disso, agora por quê? Que quando vem um cliente dizendo que o seu produto está com algum defeito, está com algum probleminha, eu me irrito, eu fico irritado, eu acho que o cliente é intolerante, porque eu sei o que eu deveria fazer, eu sei que deveria falar para ele assim, muito obrigado por você ter me alertado desse problema, puxa, vamos trocar o seu produto, tudo isso eu sei, professor, eu leio em livro, ouço o senhor falar, como é que eu faço? Eu sei, professor, que depois da venda, eu tenho que fazer o que a gente chama de pós-venda. Eu tenho que voltar no cliente ou ligar para ele, sabendo como é que está o produto, está indo bem, está tudo, tem alguma reclamação? Eu sei, professor. Eu dizer que não tenho tempo para fazer isso, também não é verdade. Aqui entre nós dois, eu digo para o senhor que não é muita verdade. Então, por que eu não faço, professor? Eu não sei, eu tenho preguiça, eu não consigo fazer. Eu não sei. Professor, o senhor acha que eu não sei que eu devia parar de fumar? Fumar, tem alguém que diga para mim que fumar faz bem para a saúde, que é um dinheiro bem gasto? Todo mundo avisa, o Ministério da Saúde adverte, o Márcio dizia, professor, por que eu não paro de fumar, professor? Por que, enfim, né, como dizia o vídeo, vejo o bem que quero e faço o mal que não quero. Professor, diga para mim, o senhor acha que eu não sei, que eu tenho que fazer um regime para emagrecer? Meus joelhos não aguentam mais o peso do meu corpo, o médico já falou. Eu subo uma escada de 10 degraus, chego lá em cima, estou morto, estou morta, ofegante, eu sei o que eu tenho que fazer. Agora, por que eu não faço, professor? Vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. Veja que coisa espetacular. Dizem que São Paulo, né? Tem gente que São Paulo falou isso. Vejo o bem que quero e faço o mal que não quero. Mas a verdade é essa mesmo. A gente tem que ter uma disciplina muito grande. A gente tem que ter, sabe, até ajuda mesmo, ajuda do Espírito Santo, ajuda de Deus, ajuda, pedir para que a gente seja capaz de... Porque a inteligência mostra o caminho, não mostra? A inteligência diz para mim o que eu tenho que fazer. Gente, se eu quero passar de ano e sou estudante, eu sei o que tenho que fazer, não sei. O duro não é saber fazer. Eu vejo o bem que quero, que é, eu quero estudar. Eu quero ficar aqui sábado à noite estudando, domingo à noite estudando para aquela prova. Mas, de repente, vem alguém, qualquer um, e fala, vamos no cinema, vamos lá, e eu vou. Por quê? Vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. Outro dia, um marido me disse, que ele toda semana vai visitar a sogra que mora na casa do cunhado, enfim, do cunhado ou cunhada. E ele diz que o cunhado é terrível, o cunhado é chato, metido, conta um monte de farofa, de coisa que ele não fez, todo mundo sabe que é mentira e ele fica falando. A sogra, coitadinha, fica ali, que mal... Bom,
E ele toda semana vai para ver a sogra e diz que ele vai falando assim para ele mesmo: eu não vou encrencar, eu não vou ficar nervoso, eu vou ter paciência, eu não vou... Chega lá, professor, não tem jeito, não, eu não aguento. Daí a gente já sai irritado, obrigado. Por quê, professor? Eu vou o tempo inteiro falando para mim, eu não vou fazer, é isso que eu quero. Outro me falou, uma mulher falou, uma mulher, não, uma esposa falou: eu não vou brigar mais com meu marido, eu não vou, ele tem aquela mania dele, eu não vou, eu vou, por que eu vou encrencar com isso? Ele é assim desde que nasceu, não tem jeito, a família dele é assim, os irmãos dele são assim, é tudo aquela família, não tem, eu casei com ele, não vou, mas não tem jeito. A hora que ele faz aquilo, não é uma coisinha boba lá que ele faz todo dia, ou fuma, qualquer coisa que ele faz, eu encrenco e rodo a baiana e vira uma semana de briga. E a gente, vejo bem que quero, faço mal que não quero. Repare bem isso. Repare bem você às vezes. Você quer, por exemplo, participar mais de um programa que você se comprometeu a participar, do seu clube, né, da sua associação, do seu sindicato, da sua cidade, da sua paróquia, né? Você acha isso importante, não, você não vai. Você vê o bem que quer, faz o mal que não quer. Não é verdade? Você, por exemplo, veja, olha, gente, eu vou contar para vocês, um pessoal que trabalha com esses alcoólicos anônimos, contando que não tem nenhum ali, que não diga, que promete, que fala: eu não vou no bar, eu vou direto para casa quando vê estar no bar. Não é? Então, esse é um drama que a gente tem que aprender para a vida da gente. Para isso, a gente precisa dominar muito a vontade, ter muita disciplina, gente. A gente precisa, além de querer, além de conhecer, precisa arrancar de dentro de nós aquela pessoa morta, búlica, sem vontade, irônica, cínica, desistente, acomodada, que existe dentro de cada um de nós. Dar umas palmadas nela, fazer essa pessoa voltar a querer, a ter fibra. E olha, eu vou contar uma coisa a vocês. Eu assisti uma palestra de um psicólogo muito interessante, mas é muito interessante mesmo. Ele estava falando sobre largar de fumar, sobre regime para emagrecer. Ele falou: repare você que é um segundo. Se você vai pegar aquele cigarro e acender, se você falar assim, não vou, e jogar, é um segundo que você... a tentação é um segundo. Aquele quindão que passou na sua frente, ou aquele quindim, você ia pegar, se você segurar, é um segundo. Né? E o garçom foi embora e você não comeu. E em vez daquele sentimento de culpa de ter feito o que não queria, você vai melhorando sua autoestima. Né? De ver que você tem a força para fazer aquilo. E visitar o cliente, por exemplo. Não pense muito. Eu vi um sujeito falar para mim assim: professor, eu não penso muito. Eu falo assim: eu vou visitar o fulano, esse sol desgraçado aí fora, aquela coisa. Né? E ele falou: eu vou indo. Quando eu vejo, eu já estou lá. Porque se eu for ficar pensando, não, eu vou indo. Eu empurro o meu corpo. Olha que coisa bonita que ele falou. Eu empurro o meu corpo. Vai, vamos. Não é verdade? Para você fazer o bem que quer. Porque, diga a verdade, um calor desse, num país tropical como o nosso, quem que quer viver saindo na rua se tem ar-condicionado no seu escritório? Não é quem? Ninguém quer. Então, você sabe tudo que tem que fazer? Veja, vendedores, eu tenho que fazer tantas visitas nos pontos de venda, tenho que ir lá visitar o cliente, anotar isso, fazer aquilo. Você sabe. O duro é fazer. O duro é, como dizia o Lembré, passar do plano do choro ao plano da ação. Não é verdade? O duro é você ver o que quer e fazer o que realmente quer. Então, essa coisa do vejo bem que quero e faço mal que não quero serve para tudo na vida. Veja, por exemplo, a gente quer ser considerado, vamos dizer, um bom profissional, um bom dentista, né? Mas a gente não faz as coisas certas. Daí não é considerado. Nós, gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Fizemos um trabalho, eu já contei isso aqui às vezes, para um vídeo da Comite que se chama Cuide-se, motivando para a segurança do trabalho.
É um vídeo muito interessante, é um vídeo que fala dos problemas de segurança no trabalho, mas não fala dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual de cada um deles, não é técnico, é por quê? Eu sei que devo fazer e não faço. Essa que é a discussão. Gente, você acha que o sujeito que estava andando no seu automóvel e teve um acidente, entrou com a cabeça no vidro porque estava sem cinto de segurança, ele não vai falar, eu sabia que tinha que colocar o cinto, mas por que não pôs? Você não acha que o fulano que comprou uma máquina nova, um aparelho novo, e já meteu na tomada e queimou o aparelho, estragou o aparelho, não fala, meu Deus do céu, eu sabia que eu tinha que ler o manual de instrução que diz primeiro coloque água não sei onde, senão ele queima. Não é verdade. Porque você não sabe o que você tem que ler antes. Você não sabe que você, se trabalha no aeroporto, você tem que ter aquele protetor de ouvido porque o barulho das turbinas, você sabe e não faz. Vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. Gente, veja só que desafio é esse. Eu estava conversando com um grupo de jovens, já em idade universitária, e eles me disseram que a casa deles é um lugar horrível. Eles não têm vontade de voltar para casa, não têm vontade de estar em casa, de ir para casa. Depois, conversando com os pais desses jovens, eles falaram, professor, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente faz um ambiente desagradável dentro de casa, que as crianças não têm, assim, ambiente gostoso. A gente, toda vez que eles trazem um amigo em casa, a gente cria caso. Sabe, a gente fica falando, aí, tá vendo, comeu uma coisa, agora tinha isso para janta, agora não tem mais, agora não sei o que para... Então eles não trazem mais ninguém para casa, não traz amigo a casa, não fica um lugar deles gostoso onde eles queiram ir. É verdade, a gente sabe disso. Agora, por que não faz? E a gente conversa, a gente tem que mudar, a gente não pode, as crianças, veja bem, a gente tem que ter paciência com os amigos, com as amigas da menina, elas vêm aqui, ficam usando o secador, ficam gastando força, e de repente inventa de tomar banho aqui, usa a toalha, e faz não sei, sabe como é? Quer dizer, e a gente encrenque, até que não vem mais. A gente sabe que não devia fazer isso, mas é só chegar, a gente não aguenta, professor, não aguenta. Quando vejo aquelas amigas da minha filha chegando, eu tenho vontade de morrer. Mas eu sei que é um tempo que se a casa dela não for gostosa, se ela não tiver prazer em trazer amigos para a casa dela, ela casa e não volta nunca mais. Ela não vai ter o exemplo de uma casa gostosa, de família, onde as coisas são mais livres, onde a casa é dela. Ao mesmo tempo, é claro, a filha também sabe que ela deveria, quando as amigas vêm, não dar tanto trabalho para a mãe, tanto trabalho para o pai, não deixar que sujem tantas coisas e largar sujo na cozinha. Afinal de contas, ninguém é empregado de ninguém. Mesma coisa. Eu conversando isso com jovens, eu falava, agora vamos ver, por que os pais não querem que você leve amigos em casa? O que você faz na casa? Destrói a casa, detona a casa e vai embora? E deixa lá para a empregada da sua mãe fazer isso? Para o empregado do seu pai fazer aquilo? Quer dizer, é verdade, a gente sabe disso. Vejo bem que quero, faço o mal que não quero. A gente sabe que a gente devia falar, gente, já que tomamos lanche aqui, alguma coisa, vamos aproveitar lavar xícaras, vamos aproveitar fazer isso, vamos aproveitar jogar no lixo. Mas ele não faz, vocês vão embora. Então veja que a vida da gente é uma luta constante entre o vejo bem que quero e faço o mal que não quero. Repare bem, você sabe, se você quiser manter seu casamento para o resto da vida, você sabe o que você tem que fazer. Não pode, você sabe o que você tem que fazer. O duro não é saber fazer. E assim por diante. Quer dizer, em tudo, se você quer ser promovido, olhe aqui para mim, tenha coragem de se olhar no espelho sozinho, dentro do banheiro, feche a porta do banheiro, olhe no espelho e fale assim, o que eu tenho que fazer se eu quiser um dia ser promovido na minha empresa? Aquele espelho que é você mesmo, não vai responder certinho para você.
Vai ou não vai? Mas você faz. Você tem perseverança para fazer, né? Você tem coragem de mudar. Você tem coragem de assumir as coisas que realmente você sabe que são o bem para você. Mas daí vem os amigos, os falsos amigos, daí vem as pessoas, as más companhias, daí vem as más influências e desviam você do caminho profissional, né? Do caminho pessoal, do caminho do sucesso. Né? Então, este programa, onde a gente discutiu as palavras de Ovídio em Metamorfoses, citado por Joaquim Nabuco naquele livro maravilhoso dele, O Estadista no Império, né? Quais são as palavras dele? É: vejo o bem que quero e faço o mal que não quero. Este programa é novamente um pense nisso, né? Por isso que eu termino sempre falando pense nisso. É um momento, gente, que a gente tira, né, assim, no começo assim, da semana, etc., para que a gente pense, para que a gente reflita, para que a gente cisme, questione, para que a gente desenvolva e encontre os motivos. Motivo é a motivação, e motivação é uma coisa de ordem lógica, cartesiana. Eu tenho que compreender, eu tenho que entender os motivos, e depois de eu entender os motivos, eu tenho que querer os motivos. É ou não é verdade? Eu sempre dou esse exemplo. Gente, hoje, você que é jovem, você que é relativamente moço, eu falo isso para todo mundo, eu estou falando jovem relativamente, porque eu acho que é mais ainda para o jovem e para o, vamos dizer, meia-idade, do que para as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas já cumpriram uma boa parte da vida. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Brasil não está na América Latina. A América Latina inteira não fala espanhol. O Brasil não detém 43% da economia da América Latina. O maior mercado do mundo, que são os Estados Unidos, que tem quase 40% de toda a riqueza do mundo, quase metade da população está falando espanhol hoje. Então, espanhol, falar bem espanhol, é um grande trunfo hoje de sucesso para uma pessoa que queira vencer, pessoa que queira... Por quê? Porque o Brasil vai dominar cada vez mais esses mercados hispânicos da América Latina pelo tamanho do Brasil, pelo tamanho da economia. Então, o que essa coisa, eu devo aprender espanhol, é o bem que quero. Eu quero aprender espanhol. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar num curso de espanhol. Eu tenho, ou de inglês, quer dizer, inglês não precisa nem falar, antes do espanhol seria inglês. Eu tenho que entrar, agora não é entrar e sair, é entrar, ficar 2 anos e meio aprendendo espanhol. Sabe, é entrar e aprender para valer. É entrar e não faltar nas aulas. É ver o bem que quer e fazer o bem que quer. Não é vejo o bem que quero, faço o mal que não quero. Não é você ficar fazendo tela mental, eu falo espanhol, não. É você entender a vontade, né? Dominar a vontade. Para quê? Para ver o bem que quer e fazer o bem que quer. Né? Para que a gente não repita indefinidamente na vida da gente, né, as palavras de Ovídio: vejo o bem que quero, faço o mal que não quero.